Bom dia! Que o nosso dia seja especial, que venhamos a avançar, a crescer na presença de Deus, a realizar a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor e Ele espera que nós venhamos a crescer no amor também. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz o seguinte, vou ler desde o início, eu não vou fazer a leitura toda, vou resumir. Esse texto de 1 Coríntios 13, ele vai explicar o que é o amor, né, que Deus espera que a gente venha a praticar. Aqui diz assim, se eu tivesse o dom de falar em várias línguas, em vários idiomas, ou até mesmo se eu usasse a linguagem dos anjos, e se eu não tivesse amor, eu seria como um prato ou como alguma coisa que faz muito barulho. Então a essência, a nossa essência, Deus nos chamou, né? Deus nos criou para o amor. Então esse primeiro versículo diz o seguinte: se a gente não tiver amor, né, e se tiver vários talentos, faz isso, faz aquilo, se não tiver amor, é como se fosse um objeto, alguma coisa assim que faz muito barulho, mas que não tem um significado, que não tem uma essência, né? E aí, continuando aqui, diz que se eu tivesse muito conhecimento, se eu tivesse a fé, né? Se eu tivesse uma fé enorme e fizesse isso, né? E movimentasse um monte de coisa e falasse para o monte, atire-se no mar, e isso, ainda que tudo isso acontecesse, se eu não tivesse amor, isso não teria valor, né? É o que está explicando aqui. E ainda que eu desse, né, muita comida para os pobres, ou mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo e não tivesse amor, não teria valor algum, né? E agora ele vai explicar, né, o apóstolo Paulo vai explicar o que é o amor. O amor, ele é paciente, ele tem paciência. O amor é bondoso e ele nunca é invejoso. Ele não tem ciúmes, ele não é presunçoso, não é orgulhoso. Então são várias características do amor, né? Paciência, bondade, não tem inveja, não tem ciúmes, não é grosseiro e não é egoísta e não se irrita, né? Então só realmente nos colocando, né, com humildade na presença de Deus para a gente aprender, né, a poder exercer um pouquinho que seja do que está explicando aqui, né? Que não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente precisa o quê? Domínio próprio, né? Domínio próprio. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas o verdadeiro amor, ele se alegra quando a verdade prevalece. Então, quando a gente vê que aquilo é verdadeiro, o amor se alegra, né? A gente se alegra com a verdade, com a justiça. Quando a gente vê um ato, né, de bondade, a gente fala, nossa, a gente aplaude, né? A gente fica contente com aquilo. E agora ele vai dizer o seguinte, que é maturidade, né? Aqui no verso, 1 Coríntios 13, aqui no verso de número 11, explica que quando a gente começa a crescer no amor, a gente ganha o quê? Maturidade. Aqui no verso 11 fala sobre maturidade. Quando eu era criança, eu falava e raciocinava como criança. Então, criança faz birra, né? Criança, né, em algumas situações, ela está começando, né, a vida, então ela precisa aprender muita coisa. Mas quando eu amadureci, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da infância e deixei para trás as coisas de criança, né? E aí ele termina assim, que existem três coisas que permanecem. Existem três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E de todos os dons, né, ainda que Deus tenha te dado muitos dons, né, tenha me dado muitos talentos, o maior deles é o amor. Agora eu vou rapidamente,
só falar que em Mateus 5, no verso 43, fala sobre amar os meus inimigos, né? Inclusive, às vezes é fácil, né, amar aquele que nos ama, mas e amar os meus inimigos, né? Atenção que amar não significa concordar. Então, por exemplo, se uma pessoa ela me faz um mal, ela me pratica um mal, eu vou continuar amando, né? Eu posso chegar para a pessoa e falar, olha, eu te amo, em nome de Jesus eu te amo. Mas isso não significa que eu concorde, né, com os atos da pessoa. Eu não preciso esbravejar, ficar irritado, mas eu posso me posicionar e falar, eu te amo, né? Eu não concordo com isso que você está fazendo, né? Mas eu te amo, eu posso amar, ainda que eu não concorde, né? E vamos agora, para terminar o raciocínio, aqui em Gênesis, no capítulo 50, no verso de número 19, diz o seguinte: José disse, né? Então José, ele estava conversando com os irmãos dele aqui. José disse, não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? A situação era o seguinte, os irmãos de José tinham feito muita maldade para ele, né? E aí esses irmãos acharam que José agora ia praticar vingança, né? E aí José diz o seguinte: por acaso eu estou no lugar de Deus? Não tenham medo, eu não vou fazer mal para vocês, eu não vou retribuir o mal que vocês fizeram, eu não vou me vingar de vocês. Vocês me fizeram mal, mas eu não vou fazer mal a vocês. Era a chance que ele tinha, né? Era a oportunidade que ele tinha de fazer mal. Ele estava com a faca, né? Entre aspas, como diz a linguagem popular aí, né? Ele estava com a faca na mão e a oportunidade de se vingar. E ele fala, mas eu não sou Deus. Eu não estou no lugar de Deus. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus reverteu essa situação para que a vida de muitos fossem preservadas. Então o que Deus vai fazer é o seguinte, Ele vai transformar o mal que fizeram na minha vida em algo bom, né? Para preservar, para dar o exemplo, né? E eu não vou retribuir o mal, eu não vou retribuir o mal com o mal, eu vou prevalecer sobre o mal praticando o bem. Praticando bem, as pessoas elas vão se envergonhar e com isso elas vão se arrepender e mudarão as suas atitudes pelo nosso bom exemplo, pelo nosso bom exemplo.